Olá, NeuroSky. Meu nome é Vitor Procassi e eu estou aqui hoje com o Tomás Fred para mais uma discussão de um Sky Case Plus. A gente tem um caso hoje interessante, como sempre, em que a gente vai discutir um pouco sobre a característica clínica e depois vai partir aí para os achados de neuroimagem para a gente chegar num diagnóstico. Tudo bem, Tomás? Tudo bom, Vitor? Sejam todos bem-vindos a mais um Sky Case Plus. Bom, vamos lá então. Então, no caso de hoje, né, a gente tem uma paciente de 78 anos que ela foi encaminhada para uma avaliação de queda. É uma paciente que vinha já há mais de um ano e meio, com quedas frequentes, e a família percebeu que, junto com essas quedas, que ela também estava um pouco mais esquecida, ela estava esquecendo principalmente eventos mais recentes, e junto com essas quedas, eles perceberam que a paciente estava se movimentando cada vez mais devagar, que ela ficava muito tempo parada na cadeira, já não conversava tanto, se mostrava muito mais apática do que ela era antigamente. E por conta dessas quedas frequentes, apatia e dificuldade de movimentação, a família resolveu levá-la num geriatra primeiro, e o geriatra encaminhou essa paciente para a neurologia. Quando essa paciente chega no neurologista, a primeira coisa que chamava a atenção da gente era o olhar dela. Ela tinha um olhar meio assustado, assim, sabe? Isso é muito importante para a gente, Tomás, porque já filtra um pouco nossos diagnósticos diferenciais, né? O paciente tinha uns olhos meio esbugalhados, né? Meio arregalados. Ela comunicava muito pouco, ela ficava quieta, mas quando você perguntava para ela, ela tinha uma latência de resposta, depois conseguia responder adequadamente. E no exame físico, o que chamou muita atenção foi muita instabilidade postural, então a paciente sem reflexos posturais, caía muito facilmente, e rígida, tá? Uma rigidez global, tá? Uma rigidez, não tinha roda denteada, né? Então, mas era uma rigidez plástica, sem tremor de repouso, simétrica em membros superiores e membros inferiores, mas o que chamava mais atenção é que a rigidez axial, principalmente no pescoço da paciente, era muito importante. Então, uma rigidez axial predominante em cima de uma rigidez aí, apendicular. E, né, frente a essas alterações clínicas, né, primeiro a gente está frente a um quadro aí, uma paciente com rigidez, instabilidade postural, né, bradicinesia, a gente coloca essa paciente na caixinha dos parkinsonismos, certo? E aí, fala, Tomás, pode falar. Eu estou com uma dúvida. Essa paciente tinha incontinência urinária ou não? Tinha. E aí cai naquela situação, né, Tomás? Incontinência urinária é um sintoma comum do idoso, né? Mas quando você pega parkinsonismo com incontinência urinária, queda com incontinência urinária, a gente começa a pensar em um leque de diagnósticos diferenciais, né, Tomás? Então, se a gente colocar essa paciente na caixinha do parkinsonismo, a gente vai abrir um grande leque, tanto da doença de Parkinson idiopática, como dos parkinsonismos atípicos. Paralisia supranuclear progressiva, atrofia de múltiplos sistemas, degeneração corticobasal, apesar de que essa paciente ela tinha uma carinha mais de paralisia supranuclear progressiva. Só que, como você disse, Tomás, existe outra doença que pode simular parkinsonismo com queda, com incontinência urinária, que é a hidrocefalia de pressão normal. Né? E, obviamente, né, além das doenças degenerativas, a gente sempre, numa investigação de parkinsonismo e demências, a gente tem que pensar em doenças reversíveis. Então, a gente vai investigar como é que está o perfil tiroidiano da paciente, perfil hepático, perfil renal, neuroinfecções, né? Se tiver, obviamente, uma clínica sugestiva. Então, tudo isso vai ser solicitado para a gente descartar essas hipóteses, e a gente começa sempre com a neuroimagem, porque a neuroimagem ela ajuda a gente com padrões específicos de cada uma dessas doenças. E é o que eu vou pedir para o Tomás mostrar agora. E o exame de imagem, nesses casos indicado, é o exame de ressonância, tá bom? Ressonância. Eu vou compartilhar minha tela. Só um minuto, eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês. Bom, Vitor, então temos a paciente de 78 anos, começa com sequência sagital T1. Repare que temos, então, a dilatação ventricular, tá? Essa dilatação ventricular, pelo menos no plano sagital, já me parece ser desproporcional à atrofia que ela tem, atrofia encefálica, ela tem uma certa atrofia, mas o que chama mais atenção aqui, a dilatação ventricular, que me parece ser desproporcional. Tem um afilamento do corpo caloso também, talvez pela atrofia encefálica em associação com a dilatação ventricular, né? E repare que ela tem umas obulações aqui nessa dilatação ventricular, faz algumas obulações
Isso aqui geralmente é descrito nos pacientes com HPN, mas será que HPN mesmo? Não sei, a clínica tá duvidosa, vamos ver a imagem. Então, aqui nós temos um cisto aracnoide, né? Não vou ficar atento a isso. E a dilatação ventricular é uma dilatação moderada e nitidamente, né? Nós temos atrofia encefálica, 78 anos, talvez um pouco desproporcional, mas o que me chama mais atenção mesmo é essa dilatação ventricular desproporcional, então, à redução volumétrica, tá? Não tem transsudação licórica, na minha opinião. E aí, né? Não tem aquele apagamento do esfuso nos sulcos, aqui nas convexidades. Fissuras silvianas também não estão alargadas, ou seja, não tem um dash, tá? Então, não consigo te falar aqui que isso aqui é uma HPN com certeza, tá bom? Por quê? Porque não tem o dash, tem só uma dilatação ventricular desproporcional. O que eu tenho que fazer agora, Vitor? Obrigatoriamente, eu tenho que olhar o aqueduto cerebral. Por quê? Porque pode ser uma estenose de aqueduto levando a dilatação ventricular, né? Tá? Foi feito um Fiesta, aqui a sequência para avaliar a via de circulação licórica, o aqueduto está pérvio. Ótimo, não é estenose de aqueduto. Então, temos realmente uma dilatação do sistema ventricular Uma dúvida, supratentorial Torrent. desproporcional. Aproveitando que você falou, quando a gente tem essa suspeita aí de hidrocefalias, o Fiesta ajuda a gente? Eu preciso escrever a solicitação do Fiesta no pedido? Ou se Você eu não colocar a precisa. suspeita de hidrocefalia, vocês fazem? Isso deveria ser o padrão. Quando você coloca a avaliação de dilatação ventricular ou hidrocefalia, tem que ter uma sequência sagital Fiesta, tá bom? Para avaliar principalmente o aqueduto cerebral. Isso deveria ser uma condição sine qua non nos exames de imagem, mas nós sabemos que nem todo serviço faz isso, né? Mas em tese você não deveria precisar fazer isso, escrever essa sequência, tá bom? Na sua dúvida, sabe o que você faz? Você pede ressonância de encéfalo com estudo de fluxo licórico, tá? Porque aí o Fiesta obrigatoriamente está no protocolo, tá bom? E assim, o valor do exame não muda, entre aspas, tá bom? Que o paciente não vai precisar pagar para fazer um estudo de fluxo. Então, seguindo, temos um sinal indireto de fluxo licórico aqui, ó, tá vendo? Que isso aqui é como se fosse uma alteração de sinal, um alto sinal aqui no flare. Isso aqui é o sinal indireto de fluxo aqui no terceiro ventrículo, e um pouquinho no ventrículo lateral. Tá? E aqui também temos no quarto ventrículo. E aí, né, o diagnóstico? Já falamos que esse paciente não tem estenose de aqueduto, não tem sinal do DASH para pensar em HPN. Foi feito um coronal dos hipocampos aqui. Eu reitero, o coronal dos hipocampos não é a sequência para avaliarmos o ângulo calosal, tá? Aí eu vou colocar, foi feita uma sequência volumétrica para esse paciente, tem um volumétrico sem contraste, mas para avaliar redução volumétrica encefálica, e aí eu vou colocar no plano sagital. Então, sempre se atenham aos outros achados. Nós estávamos em vista de avaliar uma HPN, em princípio não tem critério diagnóstico para HPN, não tem DASH, mas e aí? O tronco encefálico, né? Que nem o Vitor falou que podia ser uma PSP. Como está o tronco encefálico? Aqui no sagital T1, né, eu reconstruí, peguei a sequência volumétrica, está muito desproporcional. Né? O mesencéfalo está muito desproporcional em relação à base da ponte. Aqui um adendo para vocês, principalmente radiologistas. Sequência volumétrica, principalmente esse T1 volumétrico, ele faz saltar os olhos, ele supervaloriza essa diferença entre mesencéfalo e ponte. Então, isso aqui, às vezes, pode dar um falso positivo. Vamos na sequência sagital T1 sem ser volumétrico. Poxa, o mesencéfalo continua reduzido em relação à ponte, tem uma retificação da superfície superior, né? Como que eu sei que está reduzido? Lembra aquilo que já falamos aqui, já foi discussão nossa antes, em outras atividades da NeuroSky, o mesencéfalo tem que caber 1,5 vezes dentro da ponte. Esse aqui tem pelo menos, dá para colocar pelo menos uns 2,5 mesencéfalos aqui dentro dessa ponte, então realmente tem uma redução volumétrica desproporcional. Vou voltar na sequência T1 volumétrica após sem contraste. Repare no plano axial, olha só como está reduzido o mesencéfalo, né? Os pedúnculos cerebrais reduzidos, tem até um alargamento do aqueduto aqui compensatório, formando o aspecto do Mickey, né? Que nós já falamos, inclusive, isso num podcast aqui da NeuroSky, né? A pareidolia, tá bom? Então, a cabeça aqui é no plano axial, uma redução
indicando a redução volumétrica do mesencéfalo, tá bom? Uma outra dica que eu dou para vocês: atentem-se, às vezes o sagital T1 ele parece reduzido o mesencéfalo, mas procurem ver se não tem nenhuma sequela de isquemia aqui nas regiões, dando degeneração valeriana, tá bom? Nesse caso não tinha, então realmente uma redução, atrofia mesencefálica, tá? Provavelmente decorrente dessa doença neurodegenerativa que o Vitor falou que a paciente clinicamente deve ter, tá? Então nós temos padrão de redução volumétrica do mesencéfalo. Outro achado que pode ter nesse paciente também é uma alteração de sinal aí tênue, mas na porção central do mesencéfalo, nessa substância cinzenta periaquedutal, parece estar um pouquinho alterado o sinal. E outro achado, voltando ali no plano axial, agora dos pedúnculos cerebelares superiores reduzidos, afilados, tá bom? Então, nós temos uma redução volumétrica do mesencéfalo, redução das espessuras dos pedúnculos cerebelares superiores, uma dilatação ventricular desproporcional aos sinais de redução volumétrica. O achado aqui é de paralisia supranuclear progressiva, que bate com o contexto clínico. E essa dilatação ventricular, Vitor? O que isso tem a ver? Sim, nós temos as formas hidrocefálicas das PSPs, tá? Então, PSP pode cursar com dilatação ventricular, sim, desproporcional, às vezes mimetiza uma HPN, isso é muito importante nós termos em mente, da variante hidrocefálica das PSPs que podem se fazer presente nesses pacientes. Não confundir com HPN, esse é um diagnóstico que o radiologista tem que ter em mente e saber fazer, tá bom? Então, o diagnóstico aqui é de PSP da forma hidrocefálica, isso não é por imagem uma HPN, certo? É interessante, Tomás, porque assim, né, a paralisia supranuclear progressiva, ela tem a forma clássica, né, que a gente chama de síndrome de Richardson, em que o paciente ele começa com quadro de instabilidade postural, quedas, rigidez axial, começa a evoluir com lentificação de sácades verticais, até progredir para paralisia supranuclear progressiva, de fato, né, que é a incapacidade voluntária do paciente olhar para cima e para baixo, né, e às vezes faz com que ele comece a ter um desvio do olhar para cima, uma incapacidade de olhar para baixo, principalmente, e acompanhada aí, às vezes, de uma rigidez também, que pode progredir apendicular, lembrando que ela costuma ser mais axial. Só que existem diversas outras formas de paralisia supranuclear progressiva, né, em que você tem a mesma doença começando em pontos diferentes do cérebro e aí começando com manifestações diferentes. Elas parecem ser espectros da mesma doença. A segunda forma mais clássica da PSP é a PSPP, né, que é a PSP com parkinsonismo, que ela se assemelha muito à doença de Parkinson idiopática, pode até ter uma resposta inicial à levodopa, mas um dos marcos dessa doença, né, da paralisia supranuclear progressiva, é que o paciente tem uma ausência de resposta à levodopa, né? Os autores que tratam mais essa doença sugerem que você tente, né, tratamento com levodopa no começo, mas ela vale mais como um teste diagnóstico do que terapêutico. Então, em geral, você chegar a 1.000, 1.200 de levodopa por dia, e aí observar se o paciente tem resposta ou não, geralmente por 30 dias. Mas se o paciente tiver muito efeito colateral, às vezes eles evoluem com alucinação, não é bacana você manter com altas doses de levodopa. Nesse caso, né, que você bem falou, Tomás, desse overlap, às vezes, que alguns pacientes com paralisia supranuclear progressiva têm com características de HPN, né, isso vem sendo descrito, às vezes a gente fica muito na dúvida sobre o que fazer, né? Poxa, será que eu vou derivar esse paciente? Será que a patologia de base predomina? Uma dúvida, Vitor, assim, porque nós às vezes pegamos nos pedidos pacientes assim, HPN, o sintoma clínico de HPN, aí vem com esse padrão de imagem aqui. Tipo, você vê uma PSP na imagem, uma dilatação desproporcional. Mas você fala, poxa, mas a imagem de PSP. Uma dúvida, será esses pacientes com PSP, eles realmente podem ter uma clínica semelhante a HPN ou ou algum colega que não é tão experiente que se confundiu ali no exame clínico? O que acontece com HPN muitas das vezes é que você tem, às vezes, overlap de patologia, né? Você pode ter o paciente com outras etiologias de base da síndrome demencial dele, com overlap de HPN. Então, às vezes, uma patologia de base de doença de Alzheimer, isso em estudos de necrópsia, né? Mas que tem alteração de HPN na imagem. Pacientes com demência vascular, mas que tem alteração de HPN na imagem, né? E aí,
a melhor maneira possível de você diagnosticar uma demência é a partir dos primeiros sintomas, porque o fim de linha, Tomás, a demência avançada, todas elas vão convergir mais ou menos para a mesma sintomatologia, sabe? Estou falando em termos assim de quadros de neurodegenerativos bem avançados. Então, quanto antes a gente pega o sintoma, melhor você consegue definir qual é o domínio que aquela demência começou e qual demência de fato ela é, juntando com clínica, imagem, estudos funcionais e hoje em dia com os marcadores biológicos, que demência de fato esse paciente tem do ponto de vista de alteração fisiopatológica. Mas quando você pega um caso como esse, por exemplo, o que você poderia fazer é, bom, será que essa paciente está tendo muita queda? Será que ela se beneficiaria de um shunt? A gente poderia tentar primeiro fazer um TAP teste, né? Isso, mas eu vou te falar uma coisa. Tem alguns casos dessas PSPs hidrocefálicas que você faz a derivação, o paciente tem uma melhora ali nos primeiros meses e depois volta a piorar, que é chamado de período de lua de mel, né? Então, assim, você vê que o diagnóstico não era de HPN, né? Exato. Isso é um ponto importante que você falou, porque assim, a morbidade do shunt, ela não é baixa, tá, Tomás? Primeiro, a gente tem que estar num centro com alta especialização, né? Você precisa estar com um neurocirurgião muito experiente em fazer shunt desses pacientes, precisa ser muito bem indicado. E se você tem patologia de base, por exemplo, nesse caso, o grau, apesar de ter desproporção entre a hidrocefalia e a atrofia, você vê que o paciente tinha muita atrofia. Então, isso pode estimar um mau prognóstico, tá? Então, para você decidir fazer um shunt nesse paciente, às vezes você precisaria ter um benefício muito grande no TAP teste para você realmente comprar o benefício de levar esse paciente para uma neurocirurgia. Porque se a patologia de base é uma PSP e esse paciente vai progredir e daqui a alguns meses ele vai estar incapaz, para que você vai submeter esse paciente a um shunt? Então, é uma decisão difícil, às vezes envolve múltiplos especialistas, para a gente saber se vai progredir com isso ou não. Eu concordo contigo, talvez nesse caso, a patologia de base seja uma PSP. A manifestação de apresentação foi clássica de uma síndrome de Richardson, e aí a gente encontrou já um grau de atrofia importante com hidrocefalia. Então, talvez não seja um paciente que se beneficie tanto. Certo. E aquilo que nós sempre falamos, né? Por isso que é importante essa comunicação entre o pessoal da clínica e da radiologia, né? Porque aí acho que fica até mais fácil decidir o manejo clínico desses pacientes, né? Do que tomar uma decisão sozinho de repente, né? Exato. É isso aí, Tomás. Caso bem interessante, né? Trazer aí esse overlap. Tem alguns artigos recentes sobre isso na literatura. PSP é uma patologia interessante, né? A segunda forma de parkinsonismo degenerativo, né? Mais comum, se comparando, obviamente, com a doença de Parkinson, é o primeiro parkinsonismo atípico mais comum, degenerativo. É uma doença muito interessante, mas ainda sem um tratamento baseado na fisiopatologia da doença. É muito manejo de complicações. Tá ótimo, Vitor. Muito obrigado. De novo, aprendi bastante. Obrigado você, Tomás. Eu também. A gente se vê aí no próximo Sky Case. Tá bom.